Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele está na nossa vida em quase todos os momentos. Tudo que a gente joga para cima, no final das contas, é um lançamento oblíquo. Então, se você pratica algum tipo de esporte, se você chuta uma bola, se você arremessa uma bola de basquete, se você joga golfe, qualquer coisa que você arremessa, você está fazendo um lançamento oblíquo. Então vamos lá. Quais são as fórmulas e como é que é um pouco da revisão? Vamos lembrar o que é o lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, ele é uma composição de dois movimentos e ele tem este formato, né? Ele descreve uma parábola. E os dois movimentos que compõem o lançamento oblíquo são o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical e o movimento retilíneo uniforme na horizontal. Então, neste sentido, ele é um movimento retilíneo uniforme. Neste sentido, da vertical, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração igual à aceleração da gravidade. Quais são as fórmulas do movimento retilíneo uniforme? S, que é a equação da posição, igual a S0, posição inicial, mais velocidade vezes tempo, velocidade no eixo x. A velocidade no eixo x é a variação da posição, ΔS no eixo x, dividido por ΔT, e no MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, a equação da posição, no caso a equação da altura, é igual a S igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração no caso da gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2, e a equação da velocidade, que é igual a V igual a V0 mais AT. A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, ΔV sobre ΔT, e aqui tem a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, aceleração vezes variação da posição. E ainda tem mais uma aqui que às vezes ajuda bastante para fazer, que é a equação do alcance. Alcance é esta distância, certo? É entre esse ponto de lançamento e o ponto de aterrissagem aqui, que é definido pela letra A, que é velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade que ele foi lançado aqui, vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, dividido pela gravidade. Alcance máximo é sempre quando o ângulo θ igual a 45 graus, porque aqui, seno de 2θ, 2 vezes 45 é seno de 90, lembrando que o seno varia entre 0 e 1, e ele tem o seu ponto máximo quando o argumento é igual a 90 graus, ou seja, 2θ igual a 90 graus, θ igual a 45. Então, se você quer jogar uma pedra o mais longe possível, se você quer chutar uma bola o mais longe possível, lance isso a 45 graus, que é a forma mais eficiente para alcançar a maior distância. Feita essa revisão das fórmulas, vamos aos nossos exercícios de hoje. Primeiro exercício. Então aqui temos um parque de diversões. Um dos brinquedos é um canhão fixo, ele está inclinado com um ângulo de 45 graus em relação ao solo. E para atingir uma pequena bola suspensa, né, aqui a 3 metros de altura e uma distância horizontal de 5, então aqui tem distância horizontal de 5, a altura de 3. A pergunta é qual velocidade inicial, né, com que velocidade eu tenho que disparar essa bola aqui para que ela atinja o alvo. Então aqui a brincadeira é acertar esta tiro no alvo. E a pergunta é qual é a velocidade. Então vamos lá à resolução. O que nos foi dado aqui? Que o ângulo de lançamento é 45 graus, que o SX é de 5 metros, que o SY é de 3 metros e tempo X e tempo Y são iguais a T. O que nós sabemos? Sabemos as duas equações da posição no eixo Y e no eixo X. Então vamos às equações. Sx é a velocidade
a posição no eixo x é igual a posição inicial mais v0 vezes tempo no eixo x. 5, que é a posição, é igual a 0, mais v cosseno de 45. V igual a 5 igual a v vezes t vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então a gente tem nossa primeira equação parcial aqui, vt igual a 5 raiz de 2. Vamos agora usar a nossa segunda equação aqui, da posição no eixo y. Posição no eixo y é 3, posição inicial é 0, v vezes seno de 45 vezes ty menos aceleração vezes t ao quadrado sobre 2, vt seno de 45 menos 5t ao quadrado. E agora a gente pode juntar as duas pontas. Juntando esta equação com esta equação, ó, vt aqui eu tenho que é 5 raiz de 2. Então eu tenho aqui 3 igual a vt seno de 45 menos 5t ao quadrado. Vt é 5 raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá 5 menos 5t ao quadrado. Menos 2 igual a menos 5t ao quadrado. T ao quadrado igual a 2 sobre 5. Raiz de 10 sobre 5 segundos é o tempo que eu levo para atingir o alvo. Bom, volto aqui na minha equação, v vezes t, que é igual a raiz de 10 sobre 5, igual a 5 raiz de 2, v igual a 5 raiz de 5, 5 raiz de 5 metros por segundo é a velocidade que eu tenho que lançar a minha bola de canhão para atingir o meu alvo no meu parque de diversões e ganhar o prêmio. Aqui a velocidade é 5 raiz de 5 metros por segundo e tempo igual a 10, raiz de 10 sobre 5 segundos. E a bolinha, puff, acerta o alvo que está lá a 3 metros de altura e 5 metros de distância. E vamos para o nosso próximo exercício. Aqui eu tenho um jogo de futebol e o nosso goleirão lá, para aproveitar o contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. A bola percorre uma trajetória parabólica, conforme desenhado na figura abaixo, e ela leva 4 segundos. Então este percurso aqui é de 4 segundos. Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas aqui, a gente pode concluir que o módulo da velocidade no lançamento e também a velocidade na altura máxima, ou seja, neste ponto aqui, onde a velocidade é máxima, a altura é máxima, quais são esses módulos? Então vamos lá. Então a bolinha vai ser lançada aqui, ela leva 4 segundos para fazer esse percurso e a gente precisa saber a velocidade inicial e a velocidade no ponto máximo. Então eu tenho que tempo igual a 4 segundos, ΔS igual a 60 metros. E a gente sabe o quê? Que o alcance de um lançamento oblíquo é igual a velocidade ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo de lançamento dividido por g. O que eu tenho aqui? Eu tenho que seno de 2 beta dividido por g é igual a seno, 2 vezes seno de beta vezes cosseno de beta. 60 é igual a velocidade ao quadrado vezes 2 vezes 0,8 vezes 0,6 dividido por 10. 60 é igual a velocidade ao quadrado vezes essa continha aqui dá 0,096. Velocidade ao quadrado a 625. Velocidade igual a 25. Então eu preciso lançar, a velocidade de lançamento da bola foi de 25 metros por segundo ao quadrado. E no ponto mais alto, o que eu tenho? Que tem que a velocidade horizontal é igual a velocidade no eixo x, que é igual a velocidade inicial vezes cosseno de beta. Cosseno de beta é 0,6. Velocidade inicial é 25. 25 vezes 0,6 é igual a 15. Então a velocidade horizontal no ponto mais alto é igual a 15 metros por segundo.
Exercício 4 aqui. Em um planeta X, uma pessoa descobre que pode pular a uma distância horizontal máxima de 20 metros se ele fizer esse início, se ele pular com a velocidade inicial de 4 metros por segundo. Nessas condições, a pergunta que se tem aqui é qual é a aceleração deste planeta X. Então, o nosso astronauta aqui consegue pular 20 metros. Então, esse é o tamanho do pulo dele. E ele saiu aqui, ele iniciou o pulo com 4 metros por segundo com a velocidade dele. Então, a gente sabe aqui, dados. Velocidade igual a 4 metros, ΔS igual a 20. E a gente sabe aqui que as equações da posição são essas. Alcance máximo, que é o 45 graus. E a gente tem aqui que o alcance é dado pela equação v ao quadrado, seno de 2θ dividido por g. E aqui nas equações da posição, então, 20, que é a posição final, é a posição inicial que era 0, v vezes cosseno de 45 vezes t, velocidade igual a 4, t cosseno de 45, tempo igual a 5 raiz de 2. Então, este é a duração do pulo do nosso astronauta. Na equação da posição vertical, a gente tem aqui a substituição dos números. Então, S0 é 0, velocidade é 4, raiz de 2 sobre 2. O tempo é 5 raiz de 2, que a gente já calculou. Então, aqui é 5 raiz de 2, foi o tempo que a gente calculou. Menos A, tempo ao quadrado, 5 raiz de 2 é 25 vezes 2. Está aqui 25 vezes 2, dividido por 2. Isso aqui dá 20, menos 25A. Aceleração igual a 20 dividido por 25, que é igual a 0,8. Então, aqui, a aceleração é igual a 8 vezes 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado. A gente também podia usar a equação do alcance máximo. Aqui é a equação do alcance, e usando seno de 2θ, que é 2 vezes 45, seno de 90, velocidade ao quadrado é 16, gravidade igual a 10, g igual a 16 dividido por 20, que é 0,8. A gente pode usar estas equações, dá um pouco mais de trabalho. Se você tiver boa memória e lembrar da equação do alcance, você economiza um pouco de trabalho, um pouco de contas e vai mais rápido, ganha tempo na sua prova. Mas os dois caminhos levam ao mesmo lugar. A aceleração é igual a 8 vezes 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado, que era o que ele tinha perguntado. Exercício 5. Nós temos aqui a bala de um canhão, e ele diz que essa bala tem massa de 15 kg, e ela é lançada com a velocidade de 1080 km por hora. Determinar o alcance horizontal máximo deste projétil para o caso do ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Aqui, de novo, temos um problema de alcance. Então, os dados que a gente tem é massa igual a 15 kg, velocidade igual a 1080 km por segundo, que são 300 metros por segundo. E nós sabemos que as equações da posição e também as equações do alcance. E aqui, alcance igual a velocidade ao quadrado, velocidade igual a 300, 300 ao quadrado. Seno de 2θ é seno de 30, 2 vezes 15, que é meio, e a gravidade é 10. Alcance, então, é 90.000 vezes meio, dividido por 10, que dá 4.500 metros, ou 4,5 quilômetros é a distância que esse projeto foi lançado. Note aqui que a massa que foi dada é só para enrolar, não foi utilizada em lugar algum. Não interessa a massa para um lançamento oblíquo. A força da gravidade ou a aceleração da gravidade é sempre a mesma, independente da massa. A aceleração é sempre g. Exercício 6. Marca a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo. Então, o que a gente tem aqui? Que o ângulo que fornece o maior alcance horizontal possível é o de 45 graus.
Essa afirmação é verdadeira, a gente já viu aqui nos exercícios anteriores a equação do alcance, que é seno de 2θ. Então 2θ tem o valor máximo quando igual a 45, porque seno de 2 vezes 45, seno de 90 igual a 1. Então, se você quer jogar as coisas longe, lance num ângulo de 45 graus. Afirmação B. Ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é nula. Isso é verdadeiro também. Sempre que você lança alguma coisa para cima, no momento mais alto, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Naquele instante mais alto ele está parado e depois ele começa a descer. Então a componente vertical da velocidade é nula. Cuidado, a velocidade vetorial não é nula. No lançamento oblíquo, na hora que ele está no ponto mais alto, ele tem velocidade vertical nula, mas a horizontal ela é sempre constante do início ao final do movimento. Então, atenção que só uma das componentes da velocidade é nula. Terceira afirmação, a componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo x o movimento é classificado como retilíneo e uniforme. Também a informação é verdadeira. Ao longo do eixo x não há aceleração. Só existe aceleração ao longo do eixo y. Então é movimento retilíneo uniforme no eixo x. Afirmação D. A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima. Esta parte da afirmação é verdadeira. Ela começa num valor e vai diminuindo até o valor máximo da altura quando ela é nula, o que classifica o movimento como sendo acelerado. O movimento, quando ele tem velocidade num sentido e aceleração no outro, ele é classificado como um movimento retardado e não acelerado. Então, esta frase está incorreta. E a última, a componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. Isso é verdadeiro, só a gente lembrar das equações de composição e decomposição de forças ou decomposição de velocidades. No ângulo, no eixo com o ângulo é cosseno. Então, a velocidade horizontal é velocidade vetorial vezes o cosseno do ângulo com o qual ele abandona o solo. Então, a correção necessária aqui, para que D passasse de incorreta para correta, é de movimento acelerado para movimento retardado. Isso na parte em que você tem a ascensão do projétil. E esses foram os exercícios de hoje. Bons estudos para todos. Revejam a matéria e boa prova.